Olá, meu caro internauta, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aí do outro lado e que nos dá o prazer da tua companhia. Sabe que sem ela nós não teríamos motivos para estar aqui, seria muito difícil, nós temos alguma razão para estarmos aqui nessa batalha diária aqui no rondoniaovivo.com, o site mais acessado da nossa região, afinal de contas são 6 milhões de acessos todos os meses, segundo o Google. Eu repito isso todos os dias, sabe por quê? Porque tem muita gente que fala que não é mais o Google está falando. 6 milhões de acessos. É muita gente querendo informação de qualidade que só encontra conosco, rondoniaovivo.com, certo? Nossa equipe está aí, ó, dia e noite na labuta. Um abraço para essa galera da redação, um abraço para a galera da produção, para a galera toda que constrói a família Rondônia ao Vivo e ao Paulo Andreoli, como diz hoje, que é o timoneiro-chefe desse barco, né? Mas hoje, gente, hoje o Brasil amanheceu com aquela coisa do espanto e aquela monte de interrogação e a gente perguntando por quê? Qual o motivo dessa tragédia de Suzano? Acho que em torno de 10 morreram, 2 rapazes novos, saúde, entraram dentro de uma escola atirando e simplesmente do nada, aleatoriamente, pegando, não tinham motivos, chegaram atirando. Mas você fica se perguntando, meu Deus, isso até então a gente se via apenas nos Estados Unidos. E no Brasil está chegando essa moda, né? Já não é o primeiro caso. E eu gostaria de dizer que é o último, mas está difícil falar que é o último, né? Nessa onda de violência, nessa onda de eu decido tudo na porrada, está dando no que deu. Agora o que a gente pode fazer é nós brasileiros, e você que está aí, você que tem filho, sobrinho, irmão, companheiro, colega, amigos, refletir. O que está acontecendo, gente? É uma solução armar, botar o pessoal com mais arma? Ou seria muito melhor a gente prevenir, educar a população e investir mais em educação? Eu acredito que sem educação o povo não anda e que se anda para trás. Certo? Mas saindo um pouco dessa tragédia aqui em Porto Velho, dia de sol, nem sinal de chuva, dá um tempo, o Rio Madeira começa a baixar, tomara que essa baixa seja por muito tempo, a população que está aí nesses ribeirão aí, nessa beirada de rio, quem já perdeu a casa, já está desalojado, consiga voltar, consiga refazer a vida, retomar, e que o poder público faça a sua parte, contribuindo para a melhoria, para as melhores condições de vida dessa população. Mas hoje eu estou aqui, sabe com quem? O nome dele é Hermeson da Silva Moraes. Está aqui, é o comandante do 5º Batalhão de Engenharia e Construção. O 5º Batalhão chegou aqui em 1966, tem uma história com essa cidade. Veio para cá, começou no Quinto Beck, muita gente veio de fora para construir um quartel. Esses bravos guerreiros, hoje senhores aí que estão aqui, ainda muitos estão por aqui, muitos já se foram, mas construíram essa cidade, construíram. A história de Porto Velho com certeza se confunde antes e depois do Quinto Beck. O Quinto Beck teve uma expedição, foi a primeira de caminhão, saindo lá do Rio de Janeiro, subindo até Porto Velho, pegando essa BR quando era não uma estrada, era uma picada. Daí chegar. Mas vamos conversar um pouco com o coronel aqui, vai contar um pouco dessa história, falar um pouco dos planos do Exército, enfim, vai dar um cenário geral aqui. Coronel Moraes, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia a toda a audiência, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, Coronel, nós é que te agradecemos por ter liberado um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente, deixar o nosso internauta informado um pouco sobre o que é, ou melhor, quem fez o Quinto Beck. Eu acho que eu sempre digo, como eu falei agora há pouco, existe uma história sobre o antes de Porto Velho e o depois de Porto Velho com a chegada do 5º Batalhão de Engenharia e Construção aqui no estado, certo? Mas antes, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus entrevistados, que é uma forma da pessoa se apresentar até. Quem é Hermeson da Silva Moraes? Bom, eu sou um tenente-coronel do Exército. Eu ingressei no Exército muito novo, ingressei com 16 anos e venho seguindo carreira desde então. Tenente-Coronel Moraes, que se encontra aqui no Quinto Beck, eu tenho uma história particular aqui com o Quinto Beck, com Porto Velho e com Rondônia. Que justamente nessa época que chegaram os primeiros pioneiros aqui, meu pai era um deles. Ele era cabo desse efetivo que chegou, ele veio de Minas Gerais para a criação do Quinto Beck. Então eu sempre senti
que eu tenho um vínculo pessoal, uma história com o Quinto Beck, porque ele está na raiz da história do meu pai. Então, servir, comandar o Quinto Beck, para mim, foi uma realização pessoal e profissional muito grande. Então, eu digo que se existe um prazer na vida é ser comandante do Quinto Beck, porque realmente foi um sonho realizado. O senhor comandou alguma outra unidade antes do Quinto Beck? Não. Eu servi em vários lugares, né? Inclusive, posso dizer que realmente, como militar, conheci o Brasil. Comecei servindo no Rio Grande do Sul, após formar na Academia Militar. Depois eu fui servir em Boa Vista, estive construindo estradas no interior do Amazonas. Durante a Guerra Civil de Angola, tive uma missão de paz em Angola. Servi no Rio de Janeiro, servi no Nordeste, servi no Centro-Oeste. Cumpri missão de observador de paz no Sudão, durante a Guerra Civil no Sudão. Servi nos Estados Unidos. Então, eu tive uma carreira, posso dizer, muito rica, mas realmente o Quinto Beck, o comando do Quinto Beck é hoje o auge da minha carreira. Tá certo, cara. Como é uma curiosidade, como é ser, o que você encontrou nesses países da África? É um continente muito problemático. Olha, depende. Em Angola mesmo, eu encontrei um pouquinho de Brasil. Incrível que pareça, em Angola eu encontrei um pouquinho de Brasil. O angolano nós herdamos uma parte da cultura que veio de Angola. Então, foi engraçado encontrar em Angola um pedacinho do Brasil. Inclusive a capital Luanda lembra até um pouquinho o Rio de Janeiro. E é um país muito bonito. Na época estava devastado por uma guerra civil muito longa. Então, mas era um povo amistoso, um povo que lembra muito o povo brasileiro. Digamos ali que é praticamente um povo irmão, certo? Ali falam português também, então, e eles gostam muito da gente. É impressionante o quanto o angolano gosta do brasileiro. No Sudão encontrei ali uma situação diferente, um país muçulmano no norte, mais cristão animista no sul. Ali também uma região de uma guerra civil muito longa, população muito sofrida. Mas ali eu aprendi a ver a diversidade cultural. Então, ali eu trabalhei tanto com o norte quanto com o sul, trabalhei tanto com o pessoal mais cristão ou com o pessoal mais muçulmano do norte. E realmente foi um enriquecimento cultural muito grande, ter a oportunidade de trabalhar com povos diferentes, com povos que realmente necessitavam daquele trabalho. E é interessante essa característica do nosso militar e do povo brasileiro em geral, de ser um povo expansivo, de ser um povo amigável. E a gente não vê isso, às vezes, em outros países. O brasileiro ele consegue se relacionar bem com todo mundo. É impressionante. Nós temos uma capacidade de nos darmos bem, se adaptar, e também, principalmente, estender a mão. É muito interessante a capacidade que o brasileiro tem de estender a mão para uma nação amiga, para um povo amigo. Eu não tive a oportunidade de ir para o Haiti, mas a gente sabe os relatos incríveis também que nós tivemos no Haiti, que foi mais noticiado, que foi a missão maior que o Brasil participou. Mas eu posso afirmar em Angola ou no Sudão a característica do militar brasileiro, que é uma característica do povo brasileiro. Os militares nada mais são do que uma representação da nossa sociedade. E o nosso povo, ele se adapta muito fácil, ele se relaciona muito fácil. A gente não vê isso às vezes com outros países. A gente vê outros países que têm dificuldade de se relacionar com o diferente. O brasileiro não. O brasileiro ele chega, ele é expansivo, ele estende a mão e ele consegue criar um ambiente de amizade onde quer que ele chegue. E é muito interessante nessas missões da ONU, que visam a levar essa paz e a levar uma estabilidade a povos sofridos. Essa característica do brasileiro, ela coaduna muito com o espírito da ONU de levar a paz, levar ajuda a uma nação sofrida, a um povo sofrido. Muito interessante. Tá certo. Acho que isso me lembra muito, na época que eu fazia faculdade no Espírito Santo, tinha alguns estudantes africanos, de Angola, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, como eles veneram o Brasil. A gente muitas vezes não tem a dimensão de como essas nações, esses povos, nos veem. A gente fica tão fechado aqui dentro, e a gente não sabe que tem muita gente aí fora que tem um país que assim como muitos brasileiros têm os Estados Unidos como referência, países do primeiro mundo, eles têm como referência nós. Sim, isso é interessante. Essa característica da gente receber bem todo mundo. A gente observa até a nossa formação. Nós somos um país de imigrantes. Nosso país foi formado por imigrantes.
de uma forma ou de outra, nós somos uma nação de imigrantes e nós soubemos integrar todo mundo. Nós culturalmente adaptamos todo mundo. Inclusive, eu falo que eu tenho amigos japoneses, eu tive a oportunidade de trabalhar com japoneses. Por exemplo, o Japão, que é um povo extremamente fechado, uma cultura extremamente fechada. O Brasil é o país que recebeu o maior número de imigrantes japoneses no mundo inteiro. E aqui o japonês se integrou. E é o único lugar do mundo que o japonês se integrou. Você tem alguma coisa de japonês, por exemplo, nos Estados Unidos. São, até hoje, comunidades isoladas. Aqui no Brasil, não. Se integraram rapidamente. E é uma característica nossa, essa integração. Acho que a gente herdou isso um pouco do português, um pouco também do índio, também um pouco do africano. E a gente acabou com esse cadinho cultural nosso, sendo uma nação muito receptiva ao estrangeiro. Então, é uma coisa bem interessante isso. Tá certo. Vamos chegar então hoje, um pouco falando do Quinto Beck. Quais são as principais ações do Quinto Beck? Como é que está? Hoje nós estamos com 3 principais obras, 2 já em execução e uma terceira que estamos iniciando, e com a possibilidade de outras mais, evidentemente. Mas hoje as nossas principais ações, nós estamos fazendo asfaltamento de 2 bairros na Zona Leste, né? Mariana e São Francisco. É um projeto incrível, que a gente está fazendo praticamente urbanização. Nós estamos fazendo tudo, da base ao asfalto, fazendo a sarjeta, realmente é a urbanização completa ali. E é um projeto bem interessante, porque a gente vê que como a infraestrutura leva a cidadania. Se você visitar hoje os locais que já foram atendidos pelo asfalto do Quinto Beck, não é exagero a gente falar que, por exemplo, o preço das habitações dali dobraram. É impressionante. Valoriza, né? Valorizaram, porque você levou ali aquela infraestrutura mínima, né? Que você levou lá, você também está levando cidadania com aquela infraestrutura. Você também está provendo oportunidades, que é impressionante você ter uma situação que ali a rua é toda enlameada, esburacada, e o cidadão tem dificuldade de chegar em casa. Quando você chega, bota o asfalto, organiza aquilo, deixa aquele ambiente com cara de uma área urbana organizada, aquilo impacta na sociedade, impacta muito positivamente, impacta no psicológico, impacta no financeiro, que nem foi essa questão da valorização, e principalmente impacta levando cidadania, porque uma infraestrutura de qualidade também é cidadania. É um projeto bacana, muito interessante, eu convido a quem queira visitar. Agora está um pouco parado por causa das chuvas, né? Assim que o período da chuva reduzir, a gente vai estar retomando com força total. E é interessante realmente ver o que está acontecendo lá. É um projeto bastante bacana. Outra obra que nós estamos fazendo a manutenção da BR-364 de Candeias a Unir. Então a gente tem mantido ali em boas condições o trecho da BR-364 e temos essa parceria histórica com o DENIT, né, que é uma parceria do tempo que antigamente era do DR, e depois o DNR virou DENIT, e é uma parceria muito antiga que o batalhão tem com o DENIT para manutenção. E lembrando que a história do Quinto Beck está ligada à própria BR-364. Então nós temos tudo a ver com a BR-364, já que fomos nós que construímos a BR-364. E estamos aí com um projeto de construção aí de toda a infraestrutura de um novo quartel para a brigada, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que vai ser ali na frente do Quinto Beck. Então nós vamos fazer toda a terraplanagem, construir as ruas, construir toda a drenagem para aquele projeto grande que vai construir uma brigada nova ali na frente do Quinto Beck. Então a gente está começando essa execução no 2º semestre. Aliás, ele é um pouco a minha infância. Ali em frente ao Quinto, ali em frente ao Aeroclube, onde era o Clube dos Oficiais. Isso. Ali, tinha uma igrejinha, não tinha? Tinha. Aquela igrejinha derrubada, não? Não, aquela igrejinha foi mudada de lugar, ela está dentro do Quinto Beck, tijolo a tijolo. Tijolo a tijolo? Ela foi reconstruída lá dentro do Quinto Beck. Ela existe ainda, até convido aí a visitar. Até uma foto bonita, assistir o pôr do sol daquela igrejinha com o sol ao fundo, o Quinto Beck ao fundo, ela está numa posição hoje lá dentro do Quinto Beck. Mas ela foi mudada de lugar, ela não foi demolida. E aquele colégio Malek que tinha ali na frente?
Não, aquele colégio ali, realmente, aquele ali foi demolido alguns anos atrás. Existia a previsão de ser construída ali uma outra unidade militar ali, do outro lado da rua ali. Tá certo. Como é o efetivo hoje do 5º Batalhão de Engenharia e Construção? Olha, entre civis e soldados, nós somos aproximadamente 900. Eu falo, por que isso aproximadamente? Porque a gente está sempre flutuando o nosso efetivo. Agora, por exemplo, acabamos de receber 141 jovens da incorporação dos recrutas. Então, o nosso efetivo ele oscila um pouco, mas em torno ali, sempre girando em torno de 900. Você falou agora, recebendo esses jovens que estão entrando agora para a vida militar, a concorrência é muito alta? Olha, eu digo até, o serviço militar é obrigatório, mas hoje nós temos tanta gente querendo servir que o serviço militar ele é obrigatório só no nome. A gente tem mais voluntários do que vagas hoje. Então a gente acaba não conseguindo atender todos aqueles que têm esse sonho, esse desejo de ser soldado, porque realmente há uma procura muito grande por essas vagas do serviço militar obrigatório. Então a gente trabalha com efetivo hoje praticamente de voluntários. Então, infelizmente, a gente acaba não atendendo nem perto de todos os voluntários que a gente tem lá para servir no 5º BEC. Hoje vocês, tipo assim, qual o número de vagas disponível para esses soldados? Olha, no 5º BEC nós temos aproximadamente 280 vagas. São 141 agora e mais 140 que a gente incorpora. Oscila 3 para cima, 3 para baixo, de ano a ano, de acordo com as características ali de movimentação, mas sempre gira em torno desses 280. No ano, a gente incorpora metade em março, metade em agosto. Então a gente abre 2 processos de seleção. Então um agora, que incorporou dia 1º de março, e o outro incorpora dia 1º de agosto. Então, de certa forma, o Exército, para muitos jovens de classe econômica, não com uma renda tão boa, digamos assim, o Exército ainda é um trampolim social. Olha, eu não diria trampolim social. Eu acho que o Exército ele é uma instituição que ela oferece oportunidade igualitária para todos. A gente tem ali como soldado também alguns jovens de classe média que os pais serviram e gostariam que o filho servisse. Então, mas o Exército ele dá oportunidade. No próprio 5º BEC, ele, por ser um quartel de engenharia, ali existem muitas atividades ligadas ao ramo civil. Então nós formamos garotos ali que são reaproveitados. Vários empresários locais gostam de reaproveitar a mão de obra que dá baixa do 5º BEC. Nós somos procurados por vários empresários aqui. Então o 5º BEC ele pode ser, em muitos casos, o primeiro emprego, a primeira oportunidade. E isso é uma forma também de ascensão social, porque você pega um jovem, muitas vezes muito pouco qualificado, e você devolve ele para a sociedade extremamente qualificado. Nós temos aí casos aí de reaproveitamento de soldados nossos, de cabos nossos que completaram, às vezes, ficaram os 8 anos com a gente, são aproveitados aí em grandes empresas aqui, no governo, na prefeitura. Nós temos garotos nossos sendo reaproveitados em todas as áreas aqui na região de Porto Velho. E isso nos dá uma satisfação muito grande de abrir essa porta, de promover essa ascensão, às vezes, de um garoto que estava num ambiente ali ambiente de risco, exposto a uma área com influências que não seriam as mais adequadas. Ele presta serviço militar, adquire uma profissão e depois ali de 1 ano, às vezes até de 8 anos, aqueles que prestam enganjo como soldados profissionais e às vezes até como cabos, retornam às sociedades qualificados, produtivos e com um futuro. O Exército também, nesse a gente tem outra porta, que acho que a gente vai comentar mais tarde, que é o nosso NPOR, que prepara os oficiais da reserva. Também temos os concursos, que muitos garotos não têm noção das formas de acesso ao Exército, como sargento, como oficial. E esses garotos acabam tendo contato com esses concursos públicos para se tornar sargento do Exército, oficial do Exército, no ano que estão prestando serviço militar. Então nós temos aí o caso de vários garotos que ingressaram como sargento, ingressaram como oficiais, após descobrirem essas oportunidades prestando serviço militar. Então nós tivemos aqui, inclusive agora nós temos um cadete que está até estagiando, um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, que está aqui estagiando nesses 15 dias, está estagiando na brigada, que ele foi soldado do 5º BEC. É até uma história bem interessante desse cadete, ele foi soldado do 5º BEC. Então o Exército sim, ele oferece essa possibilidade de ascensão social. Ele é uma instituição que
não olha o cidadão se vem de classe A, B ou C ou D, não olha se tem religião, se não tem, não olha a origem. Para nós, que dentro do uniforme, somos todos cidadãos. Então, não há diferença. Agora, como é que vocês fazem essa seleção desses jovens? Quais são os critérios? Olha, a comissão de seleção, existe uma comissão de seleção das Forças Armadas aqui. Os critérios, eles são bem simples e bem técnicos. O princípio, ali, são selecionados ali a questão da saúde, se o garoto tem condições de saúde, de prestar o serviço militar. É observado ali se ele é feito alguns testes, observa a questão da rigidez, a questão de alguma aptidão, e é selecionado aqueles que vão para uma segunda fase, que é essa que é feita dentro das unidades militares, que é uma nova seleção. Então, os garotos, quando prestam serviço militar, eles passam por 2 seleções. Então, a gente ali já direciona e vai chegando uma peneira, até que a gente, por exemplo, eu recebi 400 jovens nessa segunda peneira para escolher 141. Que peneira, hein? E já tinham passado por uma peneira antes. O nível de escolaridade contribui, ajuda? Ajuda que, hoje em dia, como você tem mais voluntário do que vaga, que eu disse, o serviço militar hoje está mais obrigatório no nome do que na prática, você acaba escolhendo garotos que tenham um nível de escolaridade maior, mesmo porque, por exemplo, na engenharia de construção, nós operamos a motoaviadora, patrol, né, naquelas máquinas e tudo, e aquelas máquinas são todas computadorizadas hoje. Então, hoje em dia, o garoto tem que ter conhecimento de informática, tem que, para operar uma máquina daquela, a gente depende de um garoto com maior nível de escolaridade. E até em funções mais simples, que a gente tem lá, por exemplo, a gente trabalha ali também com alguma coisa de construção civil. O garoto tem que ter uma noção de matemática, para aprender a calcular os insumos, para misturar. Então, a gente acaba realmente tendo uma demanda que o garoto com maior nível de escolaridade, ele realmente se adequa melhor às funções que a gente tem hoje, né? Então, é muito difícil você pegar um garoto com esse nível de escolaridade muito baixo, porque ele teria dificuldade de trabalhar com alguns equipamentos. Eu lembro muito bem que na Faculdade Católica tinha acho que 1 ou 2 que eram do Exército, garotos novos, garotos que terceiro período, e eram do Exército. Por isso que eu perguntei se o nível de escolaridade conta muito. Né? Olha, eu vou até te dizer hoje que eu tenho muito soldado que está cursando faculdade. Eu tenho soldados cursando engenharia, eu tenho soldados cursando odontologia, engenharia ambiental, eu tenho muito soldado cursando faculdade hoje. Isso é muito bom, isso mostra essa possibilidade, inclusive, de acesso social pelo acesso educacional. Ele aproveita aquele período, aquele salário que ele está ganhando no Exército para financiar seus estudos. Isso é bom. Então nós temos muito garoto que tem juízo e está fazendo isso. Com certeza. E o que é então, o NPOR que o senhor citou? O NPOR é um núcleo de preparação de oficiais da reserva. Então, o Exército, ele tem algumas portas de entrada. O oficial da reserva é uma outra porta de entrada. O Exército não consegue atender totalmente as suas necessidades dos postos e graduações mais baixos de terceiro sargento e tenente, só com as suas escolas. Então, a gente completa essa necessidade com esses cursos para oficiais temporários. Aquele oficial que pode ficar até 8 anos. A única maior exigência que tem é estar cursando ou matriculado na época da seleção em algum curso de nível superior. Certo. Okay. Coronel, em relação das ações do Exército aqui em Porto Velho, o asfaltamento de rua da cidade, que eu acho que precisa, Porto Velho precisa muito de asfalto, você já deve ter percebido. Em relação às BRs, tem algum projeto do Exército? Diga-se a BR-319 e outros pontos da BR-364, já que vocês atuam aqui até unir, não é? Não, isso. Hoje a gente não tem nada. Existe uma expectativa aí, evidentemente, possibilidades, mas hoje não tem nada concreto, não existe nenhum convênio, não existe nada sendo discutido. A BR-364, a gente sabe aí, vocês mesmos noticiam, da possibilidade da duplicação da BR-364. Isso, evidentemente, podemos vir a ser chamados para trabalhar num projeto desse tipo. Outro projeto que a gente sabe que é bem caro ao pessoal aqui da cidade, ao povo de Rondônia, é a BR-319. A BR-319, o Quinto Beck trabalhou recentemente nela lá, naquele trecho até o Maitá, né?
faz alguns anos atrás, o 5º BEC trabalhou ali. Evidentemente, estamos à disposição, se assim formos convocados para trabalhar na BR-319, seria um prazer o 5º BEC contribuir para esse grande anseio da população de Rondônia e da Amazônia em geral, que é essa conexão com Manaus, certo? Mas hoje, no momento, a gente não tem nada em discussão. Porque essa BR-319, ela é assim, é um sonho do povo do Amazonas, do povo de Rondônia, que ela volte a ser o que já foi, né? Sim, claro. Ela já foi asfaltada um dia. Já foi asfaltada um dia, já foi uma ligação entre os dois estados continua sendo muito importante, mesmo nas condições que ela se encontra. Tem aqueles guerreiros que ainda arriscam, né? Pegar essa estrada até Manaus. É uma aventura hoje. Hoje, na época da chuva, é praticamente impossível. É impossível, né? Certo. Hoje em dia, na sua opinião, quais são as dificuldades que o 5º BEC enfrenta? Olha, hoje a gente está num cenário aqui, no momento, para o batalhão muito positivo. A gente não posso falar em dificuldades, a gente tem oportunidades. Essa oportunidade da retomada com as obras dentro de Porto Velho, que nós temos uma ligação histórica, né? O 5º BEC, da época dos pioneiros, lá de 66, construiu muita coisa de Porto Velho, vários bairros, avenidas, primeiras torres de telecomunicações aqui foram construídas pelo 5º BEC. Então, nós temos uma ligação histórica afetiva muito forte com Porto Velho e com Rondônia, e a oportunidade de nós trabalharmos na Zona Leste é uma chance muito boa da gente voltar a esse trabalho com Porto Velho. A BR-364, outra oportunidade, nós sempre estivemos ali, nos afastamos durante um curto período de tempo e voltamos novamente aí ano passado. Então, acho que eu digo que o 5º BEC, hoje ele tem oportunidades. E o cenário que vem se descortinando aí é um cenário que pode ser bastante interessante para o 5º BEC no futuro, de curto e médio prazo, aí, com essas possibilidades de grandes obras que existem aí no Estado. Então, que bom. Fico feliz quando o senhor fala nessas obras. Eu acho que o nosso Estado é muito carente. E quando eu vejo uma instituição como o Exército, com essa possibilidade de encampar algumas obras aqui, a gente fica torcendo. Sinceramente, a gente fica torcendo. Certo. O 5º BEC, a gente fala, nós somos ligados aqui a essas estradas aqui da região. Todas elas foram abertas pelo 5º BEC. Então, o 5º BEC ele está sempre à disposição da sociedade a participar em qualquer outro projeto que surja no futuro. Então, o que seria, obviamente, um prazer imenso para o 5º BEC fazer parte desses momentos históricos para Rondônia. E, com certeza, assim será a duplicação de uma 364 ou a recuperação da 319. Tá certo. Coronel, o Exército e o 5º BEC foi sempre um espaço muito masculinizado. E hoje a gente vê as mulheres ocupando alguns espaços. Você vai no Hospital da Guarnição, por exemplo, tem mulheres lá fardadas, trabalhando. Como é que o senhor vê a entrada das mulheres num ambiente militar? Olha, o 5º BEC ele é um pouquinho diferente. Eu vou até falar uma situação. Quando a gente fala de efetivos, o 5º BEC, na sua criação, tinha mais de 3.000 servidores civis. Ele foi encampando servidores civis aqui que existiam até da Madeira Mamoré e mais outros que ele contratou. Então, o 5º BEC, na sua criação, quando ele começa a chegar aqui em 1966, ele chegou a ter mais de 3.000 civis e ele se desdobrou, ele botou pessoal dele, máquinas, em mais de 2.100 quilômetros de estrada, para começar a abrir todas as estradas aqui, nessa região aqui. Inclusive ele tinha pessoal do 5º BEC em Cuiabá, em Manaus, em Cruzeiro do Sul, em Rio Branco, foram tudo. E nesses 3.000 servidores civis haviam várias mulheres. O 5º BEC já tinha mulheres trabalhando junto com as suas equipes desde 1967, que eu identifiquei nos vídeos históricos que nós temos lá no batalhão. Nós víamos cenas de mulheres trabalhando nas frentes de serviço, naquelas condições extremamente duras. Imagina essa região aqui em 1966, 67, a Bunã, por exemplo. A Bunã sempre foi uma região difícil. Você rasgar uma estrada ali e as mulheres estavam lá presentes. Então o 5º BEC, desde a sua criação, ele conta com mulheres, pelas servidoras civis que a gente sempre teve. Então, para o 5º BEC, esse relacionamento ali, com mulheres dentro do batalhão, é desde a sua criação.
Então, e é um ambiente, realmente, as mulheres estão em números inferiores, mas a gente brinca lá, o meu corpo técnico, ele tem mais mulheres do que homens. Eu tenho mais engenheiras do que engenheiros hoje. O meu corpo de saúde é eminentemente feminino. Então, a minha área de saúde lá, hoje, é quase toda composta por mulheres. Então, isso é com muita naturalidade. Você chegar no quinto BEC lá, você vai ser muitas vezes recebido na guarda do quinto BEC por uma sargento mulher. Então, a gente, que nem eu falei, da mesma forma a gente olha a capacidade, né, de quem está vestindo aquele uniforme. Então, ali nós temos mulheres extremamente capazes que trabalham duro conosco lado a lado, e é muito natural isso. E que nem eu disse, o coração do batalhão, que é o seu corpo técnico, é majoritário hoje, metade mais um são mulheres. Nós temos mais engenheiras do que engenheiros hoje no quinto BEC. Então, isso hoje é muito natural. E o quinto BEC sempre teve mulheres desde a sua criação. Então, esse espaço feminino no quinto BEC sempre existiu. Tá certo. Coronel, o Exército está participando, de certa forma, da segurança urbana, digamos assim, aqui em Porto Velho. Como é que está essa participação, por exemplo, na guarda dos presídios? Apesar de que a 17ª Brigada que está mais à frente desse trabalho, a atividade está sendo conduzida brilhantemente pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva. O quinto BEC participa do esforço, é uma participação pequena, nós temos um pelotão lá. Ele trabalhou recuperando ali a estrada de acesso, onde a gente mantendo, é difícil manter aquelas estradas ali, que são estradas muito primárias, né? São quase que picadas na selva, que a gente mantém ali para o deslocamento das tropas, ali onde estão acampadas e tudo mais, e a gente mantém aquelas estradas funcionando. Outra participação nossa foi melhorar ali a questão dos obstáculos que tinha em volta do presídio, trabalhamos criando alguns obstáculos ali, aumentando a segurança daquela região do presídio. E o nosso pessoal está lá, contribuindo com esse esforço aí da 17ª Brigada, como todos estão ali numa situação que é uma situação temporária, episódica, mas que gerou grande impacto, né, com essa movimentação dessas lideranças. E a gente fica feliz de dar a nossa participação nesse esforço que está sendo feito pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Tá certo. Coronel Moraes, infelizmente aqui nós trabalhamos com tempo, né? E o tempo nosso, como diz o outro, ele é cruel, porque considero que tem muita coisa para ser conversada aqui. Então eu deixo agora nossas câmeras e o nosso microfone para as suas considerações finais. Minhas considerações finais, elas são muito simples. O quinto BEC, ele é parte da história de Porto Velho e de Rondônia. E eu acho que a gente não consegue dissociar o quinto BEC da história de Rondônia e da história de Porto Velho. Quando eu tive o prazer de vir dirigindo quando eu estava vindo para cá do quinto BEC. E eu fiquei feliz ao longo da estrada que eu ia dirigindo, que a gente vai passando nas cidades e a gente vai vendo inúmeras homenagens das cidades ali ao quinto BEC. A gente passei por um distrito chamado Quinto BEC, em Machadinho, então na época eu nem tinha noção. Então eu fico feliz. Vilhena tem um bairro, Quinto BEC? Vilhena tem, nós temos praças em Ji-Paraná. Exato. Então nós temos inúmeras homenagens e é gratificante você comandar uma organização que tem esse tipo de laço com a sociedade, com a população. Eu digo, a gente quando faz as nossas atividades lá também, a população vai em grande número dentro do quinto BEC e é gostoso mesmo, até usando linguajar mais simples, é gostoso você trabalhar numa organização que tem esse nível de relacionamento com a sociedade. Então o quinto BEC está sempre de portas abertas, nós somos parte de Porto Velho, parte de Rondônia, e agradeço aí a oportunidade da gente falar um pouquinho do quinto BEC e aproveito a convidá-lo para também ir lá nos visitar lá e ver lá o nosso trabalho nas nossas frentes de serviço lá e ver um pouquinho lá o ser humano do quinto BEC que está dentro desse uniforme, trabalhando em prol do desenvolvimento regional e local.